Vem cá, me diz uma coisa. Quantos números a gente consegue formar utilizando apenas os algarismos 2, 5 e 9? Já sabe a resposta? Coloca aqui nos comentários que depois da vinheta a gente conversa sobre essa pergunta. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O professor Davidson está aqui de novo para conversar com vocês sobre essa questão de princípio fundamental da contagem. Quantos números conseguimos formar utilizando apenas os algarismos 2, 5 e 9? Vocês vão ver que essa pergunta, para ser respondida, depende de algumas condições, ok? E a primeira condição que eu estou colocando é a seguinte: a gente quer usar apenas os algarismos 2, 5 e 9, porém, a gente quer formar números com três algarismos. Vamos lá, vamos ver o que dá. Seguinte, se eu quero formar números com três algarismos, usando apenas os algarismos 2, 5 e 9, uma boa ideia para se começar é tentar fazer uma lista. Veja bem, outra coisa, é interessante que você tente fazer essa lista seguindo um certo padrão, em ordem crescente ou em ordem decrescente, porque aí você cria uma ordem, né, de construção desses números e aí você sabe se acabou ou se não acabou, né? Porque se você ficar pegando de maneira aleatória, dificilmente você vai ter a certeza absoluta de que você conseguiu construir todos os números, ok? Vamos lá. Eu vou fazer do menor para o maior, tá? Em ordem crescente, ok? Bom, a gente pode fazer o número 222, 225, 229, 252, 255, 259, 292, 295 e o 299. Beleza? Bom, quantos números a gente formou? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números e observe que a gente só fez os números que começam com 2. Bom, a gente não precisa fazer todos os números, porque a gente sabe que agora vai ter a mesma quantidade que começa com 5 e a mesma quantidade que começa com o próprio 9, né? Então, o total de números com as condições iniciais é 3 vezes 9 igual a 27. Bom, essa solução aqui é muito bacana, ok? Mas ela é muito bacana quando a gente quer construir números com poucos algarismos. Quando a gente tem muitas opções disponíveis e os números precisam ter mais algarismos, esse tipo de solução torna-se inviável, tá? Porque é muito trabalhosa. Eu vou mostrar para vocês uma outra forma de chegarmos à solução desse problema. Veja bem, nós queremos construir números de três algarismos. Então, eu vou separar aqui três casinhas. Ó. Uma primeira casinha, uma segunda casinha e uma terceira casinha. Cada uma representa uma ordem, beleza? Essa primeira aqui, centenas. A segunda aqui, dezenas. E a terceira, unidades. Beleza? E aí, eu vou passar a analisar o número de possibilidades. Como assim? Bom, eu tenho três algarismos para utilizar. Eu posso usar o 2, posso usar o 5 e também posso usar o 9. Ok? Então, eu tenho três possibilidades para qualquer uma das ordens. Suponho que eu queira começar pela ordem das centenas. Então, vou colocar o número 3 aqui, que indica três possibilidades. Ok? Bom, aí eu parto para uma outra ordem. Vamos pensar na ordem das dezenas. O problema, ele não fala que você não pode repetir números. Se ele não fala, não pode repetir algarismos, perdão. Se ele não fala, é porque você pode repetir. Então, na ordem das dezenas, a gente também tem três opções para utilizar. A gente pode usar o 2, ou o 5, ou o 9, ok? Então, também são três possibilidades. Bom, e a última casinha, a casinha ali das unidades, a ordem das unidades, a gente também tem três possibilidades. Eu vou colocar um 3 aqui e a gente vai multiplicar as opções. Para cada um dos algarismos utilizados nas centenas, eu posso usar três opções nas dezenas e outras três opções nas unidades. Por isso que eu vou multiplicar.
Beleza? Então, o nosso resultado vai ser 3 vezes 3 dá 9. Aqui vai dar 9 vezes 3 igual a 27. Beleza? Então, a solução para a primeira pergunta, quantos números a gente consegue formar usando apenas os algarismos 2, 5 e 9? Fazendo números de 3 algarismos é 27. Vamos ver uma outra variação desse tipo de problema, tá? Uma letra B. Agora a gente quer fazer números com 3 algarismos distintos. Distintos significa diferentes. E a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou na segunda forma de resolver, que é bem mais prática. Beleza? Então, eu preciso aqui de 3 casinhas, uma casinha para cada ordem, beleza? Centenas, centenas, dezenas e unidades. Com o passar do tempo, você não vai nem precisar colocar CDU mais, né? Já pode usar só os tracinhos, né? Porque você já pegou a ideia, certo? Bom, e aí eu vou analisar as possibilidades. Vamos começar pelas unidades agora, para vocês verem que não tem nenhuma importância a ordem que a gente começa para esse tipo de problema. Vai ter problema que é melhor começar por uma ou outra ordem, mas para esse não. Começando pelas unidades, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso usar o 2, posso usar o 5 ou posso usar o 9. Mas observe que o problema fala que eu tenho que ter algarismos distintos. Distintos significa diferentes, beleza? Bom, diferentes. Já que eu usei uma das possibilidades, eu tenho 3 possibilidades. Suponha que eu use uma na ordem das unidades, certo? Se eu usei uma nessa ordem, eu não posso usar ela mais em nenhuma outra ordem. Ok? Então, sobra para uma outra ordem apenas 2 possibilidades. Vamos supor que eu faça, em segundo lugar, a ordem das dezenas. Então, aqui para as dezenas eu tenho 2 possibilidades. E, por último, ordem das centenas, que eu vou ter uma possibilidade só, porque supondo que eu já usei uma nas unidades e uma nas dezenas, só sobra um terceiro algarismo para usar na ordem das centenas. Beleza? Aí eu vou multiplicar tudo. Beleza? 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 3 dá 6. Então, a resposta, 6 possibilidades. Beleza? 6 possibilidades. 6 números possíveis de 3 algarismos distintos, tá? Formado com os algarismos 2, 5 e 9. Vamos ver agora uma outra opção, tá? Agora, a gente não pode repetir algarismos. Quantos números a gente consegue formar com os algarismos 2, 5 e 9, né? Tendo essas opções, sem repetir algarismos. Parece que é a mesma coisa, tá? Mas a diferença aqui é que nesse problema a gente não fala que tem que ser um número de 3 algarismos. Então, quais seriam as opções? Números de 1 algarismo, números de 2 algarismos e números de 3 algarismos, tá? Vamos separar aqui em casos. Primeiro, números com um algarismo. Números com um algarismo. Pode ser quem? Pode ser o 2, pode ser o 5 ou o 9. 3 opções. Beleza. Segundo caso. Números com 2 algarismos. Com 2 algarismos, a gente vai precisar de 2 ordens, certo? A gente vai precisar de 2 ordens. Vou colocar uma primeira ordem aqui, uma segunda ordem. E aí, na primeira ordem, eu tenho 3 opções. Pode ser ou 2, ou 5, ou 9. Já que a gente não pode repetir, na segunda ordem teremos apenas 2 opções. Já usamos uma na outra ordem, tá? Multiplicando, eu vou ter, então, 6 possibilidades, ou 6 opções. Beleza. O terceiro caso a gente já fez na letra B. Vamos repetir aqui só para fixar, tá? Números com 3 algarismos. Com 3 algarismos, aí a gente vai ter 3 opções, tá certo? Três ordens, perdão. Na primeira ordem aqui eu tenho 3 opções.
na segunda ordem 2 opções e na última ordem uma opção só. A gente não pode repetir os algarismos, tá? 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6 opções. Beleza, 6 opções. Agora eu conto todas, ó. 3 mais 6, 9. 9 mais 6, 15, ok? 3 mais 6 igual a 15 possibilidades. Ok, ok? Beleza. Vamos agora para uma última variação, tá? Letra D. Agora a gente quer fazer números com apenas usando os algarismos 2, 5 e 9, né? E não tem nenhuma restrição. A única restrição é a inicial. A gente tem que usar 2, 5 ou 9. Beleza. Essa a gente nem precisa fazer contas, né? Por quê? Se a gente quer fazer números com os algarismos 2, 5 e 9, não falou que não pode repetir. Não falou que tem uma quantidade específica de algarismos. Então, qual que é a resposta? Coloque aí nos comentários aí para mim. Vamos ver se vocês já sacaram qualquer ideia. Quantos números a gente consegue fazer com os algarismos 2, 5 ou 9, né? Tendo apenas essas três opções, sem nenhuma outra restrição. Não precisa ter uma quantidade específica de algarismos. Não fala que não pode repetir, então pode repetir. E aí a gente quer chegar a essa conclusão. A conclusão. Qual que é a quantidade? Já sabe? Veja bem. Se não fala a quantidade de algarismos, então a gente tem infinitas possibilidades. Ok? Pode ter números com um algarismo, com 2 algarismos, com 3 algarismos, com 4 algarismos. Aí a gente já vai precisar repetir, né, os algarismos com 5, com 6, com 7 e assim por diante. A gente tem infinitas possibilidades, tá? Então, para a letra D, a gente não tem trabalho nenhum a não ser raciocinar em cima dessa situação, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Quem gostou, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que vocês conhecerem, tá? Compartilhe nas redes sociais, dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, que aí você ajuda o canal a crescer, ajuda essa aula a chegar a mais pessoas. Belezinha? Vou deixando aqui meu abraço para vocês e vou esperar vocês na próxima aula, beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.